Olá pessoal, vamos começar o nosso quinto e último vídeo desse nosso quarto capítulo que fala sobre características de tráfego. Então a gente vai falar agora sobre a densidade, que é o terceiro tipo aí, terceira característica de tráfego. Então no caso da densidade, o que é a densidade, né? A densidade de tráfego de uma via é o número de veículos por unidade de comprimento. Então é a quantidade de carros ou qualquer tipo de veículo que a gente tem para cada quilômetro. Então eu tenho 1 quilômetro, quantos carros dentro daquele quilômetro a gente tem. Então quanto maior a densidade, mais veículos tem ali. Isso não significa que tem o maior fluxo, né, ou o maior volume de tráfego, porque a gente não precisa também de saber a velocidade que aqueles veículos conseguem trafegar. Isso porque, vamos lá, a densidade é um parâmetro crítico nos fluxos contínuos, porque caracteriza a proximidade dos veículos e reflete, então, o grau de liberdade de manobra de tráfego. Quando a gente tem uma densidade muito grande, a gente começa a não ter muita liberdade, né? E os veículos começam a andar um pouco mais devagar também. A fórmula utilizada para fluxos não saturados, ou seja, que não está parado, né, é a densidade, que é veículos por quilômetro, né, ou seja, o número de veículos por unidade de comprimento, que vai ser igual ao fluxo, que é o volume médio, né, então é o fluxo, quantidade de veículos, no caso aqui medido por hora, então veículos por hora, e dividido aqui pela velocidade média no trecho. Como é um fluxo não saturado, seria a velocidade média de viagem, né, e aqui não tem aqueles tempos de parada. Bom, então a gente tem essa fórmula aqui, veículos por quilômetro, aqui vai dar veículos por hora e aqui quilômetro por hora. Então essa hora vai cortar e a gente vai ter aqui como resultado a quantidade de veículos que trafegam num determinado comprimento. Bom, nos estudos de capacidade de interseções, entrelaçamentos, terminais e outras análises das características das vias, requerem dados quanto ao espaçamento e intervalo de tempo entre os veículos. Então, esses valores são importantes para alguns tipos de estudo. E essas duas grandezas, que está relacionado com a densidade, né, vão descrever a disposição longitudinal dos veículos no fluxo de tráfego de uma via. Bom, quais são essas duas grandezas? Então, espaçamento e intervalo de tempo. Espaçamento é essa distância entre um veículo e outro, pegando aqui sempre a mesma referência. Então, como está escrito aqui, é a distância entre dois veículos sucessivos, medida entre pontos de referência comuns. No caso aqui, por exemplo, o para-choque dianteiro. Então, essa distância aqui a gente chama de espaçamento. E o tempo que demora desse veículo sair desse ponto até o outro chegar nesse mesmo ponto, que é o intervalo de tempo, a gente também chama de headway. Então esse é o tempo transcorrido entre a passagem de dois veículos sucessivos por um determinado ponto. Embora o volume de tráfego, ou também chamado aqui de fluxo de tráfego, né, seja a característica mais significativa do tráfego e forneça uma medida clara de nível de congestionamento, né, de uma determinada via, o espaçamento e, no caso também, o headway vão afetar os motoristas individualmente. Dependendo de como que está esse espaçamento e o headway, isso vai influenciar no nível de congestionamento, consequentemente no próprio fluxo de tráfego, né, ou volume de tráfego. Então, o espaçamento e o headway afetam os motoristas individualmente, porque indicam a liberdade de movimento e segurança relativa, influenciando a escolha das velocidades e distâncias entre os veículos. Então, cada motorista vai escolher a sua distância, então chega uma hora que você não consegue mais botar carro dentro de uma via, né? Em caso de tráfego misto, pode haver necessidade de considerar separadamente os diferentes tipos de veículos na determinação dos seus espaçamentos e headways. Então, cada tipo de veículo, é claro que vai estar com espaçamentos e headways diferenciados, né? Relações envolvendo os valores então de densidade, espaçamento médio e headway. A gente tem aqui, né, estou tentando demonstrar a relação entre eles aqui. Então a gente tem que a densidade, que é medida em veículo por quilômetro, quantidade de veículo num trecho de 1 quilômetro, é igual, aqui a gente está falando aqui, no caso,
o número 1000 para poder transformar a unidade do espaçamento, que é medida em metros por veículo, né? Então, seria essa distância aqui é o espaçamento, né? Então, como aqui está em metros, a gente vai inverter aqui, vai ficar veículos por metro, multiplica aqui por 1000 para poder ficar veículos por quilômetro. Então, a densidade é o inverso do espaçamento, né? Só que o espaçamento a gente apresenta em metros e a densidade em quilômetros. O fluxo médio, que na verdade é o volume médio, né? O volume médio diário, por exemplo. Então, o fluxo médio, que é a quantidade de veículos por hora, é o inverso do headway, né? Que é o tempo, né? Que o veículo vai passar nesse ponto. Sai esse veículo até esse outro chegar aqui, a gente vai ter esse tempo. Só que esse tempo é medido em segundos por veículo. Então, vai inverter, vai ficar veículos por segundo e multiplica por 3.600 para transformar isso para hora. Então, o fluxo médio é o inverso do headway, que é o volume médio, né? E o headway, né, por si vai ser igual ao que? 3,6 multiplicado pelo espaçamento dividido pela velocidade média, né, no tempo. Então, a gente consegue relacionar esses três parâmetros aí que são interessantes. Então, vamos tentar observar através de três gráficos a relação entre o volume, a velocidade e a densidade, né? Já que a gente está falando sobre as características de tráfego, e são essas três, né? Volume, velocidade e densidade. Vamos fazer uma relação aí. Nesse gráfico aqui, que eu peguei esses três gráficos do Manual de Estudo de Tráfego do DENIT, né? Então está lá na figura 20, já está representando aqui. A gente tem aqui a velocidade média, o fluxo de veículos por hora e a densidade. Então o que está falando aqui? Ó? Se a gente partir da velocidade de fluxo livre, que é esse valor aqui, aumentando o valor do fluxo, então aumentando o fluxo de carros, a gente começa a reduzir a velocidade, já que a gente aumenta o fluxo, reduz a velocidade, né? A velocidade de fluxo livre sempre vai ser mais alta. Então começa a reduzir a velocidade com o aumento de fluxo, quantidade de veículos que vai estar passando ali por hora. Vai chegar um momento que a gente começa a encher essa rodovia. Então esse trecho de rodovia, esse 1 quilômetro aí, por exemplo, ele vai começar a ter cada vez mais carro. Vai chegar um momento que, para uma determinada velocidade, a gente vai encontrar uma densidade ótima, que é a maior quantidade de veículos que você consegue colocar naquele trecho. Ok? Então, uma densidade ótima corresponde ao fluxo máximo que a via pode carregar. Isso a gente chama de capacidade. Então, a capacidade da via vai ser, né, essa quantidade de veículos que vão estar passando ali, né, que vai acontecer para essa velocidade que não vai ser necessariamente a velocidade de fluxo livre, né, que não vai ser, né, com certeza. Então, a partir desse ponto, a entrada de mais veículos na corrente, o que vai acontecer? Você começa a colocar mais veículos, você começa a, né, provocar turbulência e a velocidade acaba diminuindo, né? Então você vai acabar tendo maior densidade de veículos ali, a densidade continua aumentando, mas a velocidade diminui e, consequentemente, o fluxo de veículos por hora também diminui. Então a quantidade de veículos que passam numa hora ali acaba diminuindo também. Então a gente chega num momento onde a gente tem um fluxo máximo para a densidade ótima, para a quantidade máxima de veículo que pode ter naquele trecho, né? E aí a gente vai atingir o fluxo máximo, que é a capacidade daquele trecho de rodovia. Bom, mostrando aqui num outro gráfico, a gente tem aqui a velocidade média com a densidade. Então, conforme a gente vai diminuindo a velocidade média, a gente vai aumentando a densidade. Vai chegar no momento que a densidade vai chegar no valor ótimo. Se a gente reduz mais a velocidade, a densidade também vai diminuindo aqui. E nesse último gráfico, a gente tem aqui o volume médio. O volume médio por faixa, né? Quantidade de veículos, então, que passa por hora, né, que é o fluxo. Quando a gente vai aumentando o fluxo, né, de veículos, vai aumentando a densidade. Então vai chegar um momento que a gente vai chegar na densidade ótima, que é para esse fluxo máximo de veículos. E se a gente aumentar a densidade, obviamente, o fluxo começa a cair. Por quê? Porque a velocidade também vai cair. Então,
Com isso a gente finaliza esse assunto de características de tráfego. A gente falou sobre volume, né, que também significa fluxo, que é a quantidade de veículos que passa num dia ou numa hora. A gente falou sobre velocidade, que é a medida, né, do percurso, né, da velocidade, quantos quilômetros que o veículo consegue rodar em uma hora. E, por fim, a densidade, né, que é quantos veículos cabem ali naquela via.